Seja bem-vindo a Entrevistas no Cantos Vistas, um programa que é feito por mim, adolescente de 14 anos, que se interessa por política, coisa rara de se ver. E hoje a minha convidada é Ana Sofia Loureiro. Ana Sofia Loureiro nasceu a 19 de abril de 1996. É arquiteta e presidente da JTC de Marco Penadeses e vice-presidente da JTC Nacional. Muito obrigado, Ana Sofia, por ter aceito o meu convite para esta entrevista. Obrigada eu, Henrique. Tenho todo o gosto em estar aqui a falar contigo sobre um bocadinho sobre o meu percurso na política e também sobre a minha visão para o país e também para a JST. Sabe, quem é que é Ana Sofia Loureiro? Bem, a Ana Sofia Loureiro é uma jovem nascida em Marques de Canaveses. Nasci no seio de uma família com valores muito tradicionais, valores familiares, muito intrínsecos, que sempre valorizou os valores básicos como a honestidade, o valor do trabalho, o de subir na vida à custa do mérito, valorizando sempre os amigos, a família e valorizando acima de tudo muito a convivência com as pessoas, acreditando que de facto é com este contacto com as pessoas que nos tornamos pessoas melhores. E foi muito esta minha vontade que fez com que eu tivesse uma grande vontade de servir a sociedade, de servir os outros. Sendo que, e estando certa que há muitas formas de o fazermos, mas que eu escolhi, de certa forma, a política para me dedicar um bocadinho mais aos outros. Estudei sempre em Marques de Canaveses, sendo que no final do meu 12º ano, também muito com esta vontade de conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, fui a fazer parte do meu 12º ano para uma escola em Charleroi, na Bélgica, muito próximo de Bruxelas. Depois ingressei na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, quando voltei no final do meu 12º ano, quando voltei da Bélgica. Depois também durante o meu percurso académico na Faculdade de Arquitetura fiz parte da Associação de Estudantes, representei os estudantes no Conselho Pedagógico, também estive envolvida com a Federação Académica do Porto e também, mais uma vez, no final, tive esta vontade de conhecer uma outra cultura e participei no programa Erasmus+, em Itália, no Politécnico de Milão. Portanto, com 27 anos, hoje já com 27 anos, tenho este grande privilégio de já ter estado com pessoas muito diferentes, de ter conhecido pessoas muito diferentes e de ter criado e desenvolvido esta característica muito importante do ser humano, que é a questão da empatia, de tentarmos sempre colocar na posição dos outros. Ressalvo, por exemplo, o facto de em Milão ter vivido com iranianas, uma cultura completamente diferente da nossa e que fez com que eu aprendesse efetivamente que não há formas erradas e certas de se viver, há apenas formas diferentes. E, portanto, este sou um bocadinho daquilo que eu me tornei hoje, tendo em conta um percurso que foi sempre muito aberto à sociedade, à convivência com pessoas diferentes. Sendo que, pelo meio, por toda esta panóplia de aventuras pessoais, académicas, profissionais, tive também necessidade de me envolver mais a sério na política. Comecei na JTC de Marques de Canaveses como vice-presidente com 18 anos. Entretanto, estive 3 mandatos como vice-presidente. A determinada altura, senti o compromisso e a vontade de liderar a estrutura de Marques de Canaveses. Depois envolvi-me também nos órgãos distritais, na mesa do Congresso, sendo que no ano passado, em 2022, a distrital da JSC do Porto me incumbiu desta grande responsabilidade, também ser vice-presidente da JSC Nacional como dirigente do Porto, o que muito me orgulha e penso que estarei a fazer um bom trabalho.
O que é que uma arquiteta faz na política e, assim, também para poder responder, o que é que a política faz a uma arquiteta? Porque não é muito normal vermos arquitetos na política, certo? Há Sim, arquitetos, sim. há médicos. Portanto, a minha pergunta é o que é que um arquiteto faz na política e o que é que a política faz uma arquiteta? Ou uma arquiteta. Henrique, eu acho que isso é uma pergunta muito interessante, até porque uma das coisas que mais me preocupa, entre aspas, na política, e nada contra todos os meus amigos advogados e economistas, é que eu acho que os partidos políticos são muitas vezes compostos apenas por advogados e economistas. Nada contra, porque principalmente os advogados são os defensores da lei e efetivamente faz todo o sentido que nós tenhamos muitos advogados e de facto tiram-nos muitas dúvidas, mas eu acho que de facto a política tem de ser composta pela maior variedade possível de profissões, até porque quem convive mais de perto comigo no meu dia a dia político ou partidário sabe que eu estou sempre a dizer que a política não é uma profissão. Todos nós temos a nossa profissão e a determinada altura, tendo em conta aquilo que nós fazemos na sociedade civil, sendo arquitetos, sendo agricultores, sendo enfermeiros, sendo médicos, sendo juízes, o que for, sentimos este compromisso de dar o nosso contributo. Sendo que ser-se político não necessita necessariamente de ser advogado. Por exemplo, eu acho que nada melhor, e tentando responder à tua pergunta, eu acho que esta questão da habitação, por exemplo, obviamente que depois de 5 anos a estudar as questões da habitação, as questões do espaço público, da interação entre as pessoas e o espaço público, das pontes que os arquitetos criam e que são os melhores conhecedores daquilo que as pessoas sentem quando participam no espaço e na própria concepção do espaço, por exemplo, eu acho que são os arquitetos aqueles que melhor possivelmente podem responder às questões da habitação. Obviamente que não são os únicos, mas poderemos dar, sem dúvida, um grande contributo. E dou-te a título de exemplo, por exemplo, a questão das grandes comunidades que se criaram também em Portugal ao longo dos tempos para a criação de habitação social, por exemplo, os projetos SAL no Porto, também houve vários programas de habitação social criados pelos vários governos portugueses ao longo da história e que foram fundamentais para resolver o problema da habitação. E sem dúvida que os arquitetos nessa matéria dão um importante contributo. Não que eu esteja a dizer que é o único contributo que eu posso dar na política, não, porque obviamente que o papel de uma arquiteta na política não se resume às questões da habitação, até porque nós somos seres humanos compostos por muitos interesses diferentes e acabamos por dar contributos em muitas matérias, mas acho que efetivamente um arquiteto pode e deve e tem uma responsabilidade preponderante na resposta a várias matérias, nomeadamente num tema flagrante em 2023 e que eu acredito que nos próximos anos vai ser fundamental, como é a questão da habitação, sem dúvida. E também te posso responder a outra questão, que é o que é que a política me dá enquanto arquiteta. Dá-me essencialmente, e para ser muito resumida e para que também entendam o meu ponto de vista, dá-me essencialmente um profundo conhecimento daquilo que é a sociedade. Eu, enquanto arquiteta, preciso, sem dúvida alguma, saber o que é que estou a projetar, para quem estou a projetar. Um arquiteto só é realmente um bom arquiteto se conhecer para quem está a construir um espaço, e é por isso que este conhecimento
é tão fundamental para nós, sem dúvida alguma, e acho que a política, apesar de eu considerar que sempre consegui interagir muito bem com os outros, acho que a política desenvolveu ainda mais essa valência de melhor tentar compreender o outro, aquilo que ele precisa, muitas vezes sabendo nós políticos que muitas vezes aquilo que as pessoas querem não é aquilo que elas precisam, e é essa a nossa a responsabilidade, tentar perceber o que é que as pessoas precisam e não aquilo que elas querem, na verdade. Qual foi o momento decisivo que inspirou a ingressar na política? Ou melhor, como é que descreveria a trajetória até se tornar vice-presidente da JSC Nacional? A minha trajetória política é um bocadinho natural, até porque eu, desde que me lembro, sempre estive muito envolvida em campanhas políticas desde muito cedo e desde muito novinha. Como é lógico que a determinada altura nós começamos a desenvolver um bocadinho mais aquilo que é o nosso conceito de estar na política, qual é o nosso próprio caminho, até porque eu nasci numa família social-democrata, mas recordo-me perfeitamente que com cerca de 14 anos, comecei eu própria a questionar-me qual seria o partido político que mais se identificava comigo. Porque apesar de ter nascido com essa índole social-democrata, eu podia não me identificar. E eu recordo-me que andava no ensino secundário, no 10º ano, e fui convidada pela escola para participar no Parlamento Europeu dos Jovens. E na altura fiquei no departamento dos direitos humanos, e possivelmente talvez uma das matérias que mais me diz, e tinha que defender no Parlamento Europeu dos Jovens a defesa da legalização por parte de casais do mesmo sexo. Isto antes ainda de ter sido aprovado em Portugal, portanto, há uns belos anos atrás. E lembro-me que na altura gostei mesmo muito de defender um tema que a mim, na altura também já me dizia muito, até porque com contactos com amigos que tinha e que gostava que as pessoas pudessem, de facto, ser livres de escolherem com quem passariam o resto das suas vidas. E gostei mesmo muito de defender, de procurar argumentos, de estudar a matéria, de discutir com os outros para chegarmos juntos a conclusões, até porque o Parlamento Europeu de Jovens funcionava não de forma individual, mas também em equipa, ou seja, nós como equipa teríamos de arranjar juntos argumentos para que os outros aprovassem a nossa moção, e na altura aquilo eu acho que foi o primeiro momento que eu comecei a perceber que de facto eu tinha uma responsabilidade de levar os outros a também pensarem em determinados assuntos, dando-lhes argumentos, dando-lhes sentido crítico, proporcionando que eles próprios também pudessem fazer um julgamento, mas que, obviamente, acreditando eu que estava a pensar da forma mais correta, levar também os outros às mesmas conclusões que eu acreditava que era desta forma que construiríamos um mundo melhor. E depois, passado 1 ano ou 2 do Parlamento Europeu dos Jovens, fui convidada também pela Escola Secundária do Marco de Canaveses para defender, para fazer parte da equipa da Assembleia Municipal dos Jovens. E acho que aí foi um momento muito importante, sem dúvida, porque me sentei na altura onde agora estou sentada como deputada municipal. Depois dessa Assembleia Municipal dos Jovens foi quando fui convidada para e curiosamente o nosso tema na Assembleia Municipal de Jovens era sobre o papel das juventudes partidárias
no panorama concelhio. E depois eu própria, e é por isso que eu acho mesmo que nós temos que ser mais abertos a todos. Eu própria reuni com o presidente da Juventude Socialista à data, reuni com o presidente da Juventude Social Democrata do Marco de Canaveses, reuni com outras juventudes, com outros grupos de juventudes, com a Juventude Popular, reuni com a Juventude Comunista e, portanto, eu própria comecei a perceber qual era cada uma das suas visões para o Marco de Canaveses. E foi a partir daí que percebi, sem dúvida, que me identificava muito com a JSC, ingressei nos órgãos concelhis e depois foi todo um caminho muito natural, como tem sido até hoje, que leva a que que os nossos pares, os nossos companheiros se revejam connosco e levem-nos a dar-nos mais responsabilidade para aquilo que eles consideram que querem ser representados. E portanto tem sido um caminho muito natural, muito bonito e muito desafiante também, como é lógico. Como é que vê o futuro da JSD e do PSD em Portugal e que papel acredita que possa ter quando tivermos a esperada liderança de Luís Montenegro? Eu não diria liderança, eu diria a governança de Luís Montenegro como primeiro-ministro, no caso. Bem, eu acho que a política acho que é cíclica, como é lógico. Acho que nós só evoluímos enquanto partido e enquanto país se tivermos a profunda convicção de que não vamos ser sempre governados pelo mesmo partido. Até porque se assim fosse, nós viveríamos numa ditadura e não viveríamos numa democracia. E é isso que nos faz evoluir. Nós próprios também, quando andamos na escola, nas nossas empresas, nos nossos trabalhos, é o facto de queremos sempre superar que fazem com que nós melhoremos. E, portanto, eu acho que o PSD tem esta grande responsabilidade neste momento, que é fazer este papel de uma alternativa, seja interventiva, uma alternativa responsável, uma alternativa com ideias, com medidas que efetivamente melhorem o futuro do nosso país. Como é lógico que eu neste momento acho, sem dúvida alguma, que o PSD é o partido que melhor está preparado para governar. E sem dúvida que nesse aspecto Luís Montenegro é o líder que Portugal precisa neste momento, até porque vemos um Partido Socialista desgastado, cheio de polémicas, que não honram em parte alguma aquilo que é o voto de cada um dos portugueses e, portanto, eu acho que o futuro do país, para bem do país e para bem de cada uma das portuguesas e dos portugueses, é sem dúvida que o PSD esteja mais do que preparado para ser poder em Portugal. E eu acho que isso vai acontecer num futuro muito próximo. Qual é, melhor, pode partilhar connosco alguma das principais prioridades políticas e projetos da JSD para o Marco de Canaveses? Eu acho que, de facto, em termos de... É muito diferente fazer política em Marco de Canaveses ou fazer política em concelhos como a Maia ou fazer política em concelhos como Lisboa. Há preocupações no Marco de Canaveses que, tal como noutros concelhos do interior, que os jovens das grandes metrópoles não têm. Sem dúvida que acho que hoje é um tema flagrante, até porque eu há pouco tempo fiz um exercício rápido, mas que foi muito interessante, que foi perguntar a cada um dos presidentes de todas as concelhias do Distrito do Porto qual era para eles o maior problema das suas concelhias em termos de juventude. E cheguei a uma conclusão muito rápida. Todos me responderam habitação. Todos. De facto, neste momento, um jovem, qualquer jovem do país, para querer sair de casa dos pais e se emancipar, tem um grande entrave, que é conseguir arranjar uma casa
um preço digno para viver sozinho e para se tornar independente. Acho que em Marx Canaveses há outras preocupações que têm a ver com não só com a emancipação, mas com a fixação de jovens no concelho. E isso prende-se fundamentalmente com a questão dos transportes públicos. Temos uma rede de transportes públicos mais fraca, mais débil. Tem a ver com empregos e salários mais dignos e mais competitivos. Temos uma média salarial neste momento que ronda, que se encontra abaixo dos 900 euros médios mensais, abaixo da média nacional. Tem a ver com não só os próprios salários, mas também os próprios empregos mais competitivos, mais desafiantes, e acho que de uma maneira geral tem a ver muito com isso: habitação, transportes públicos e empregos e salários mais dignos. Ora, qual é a visão, os projetos desenvolvidos pela JST no Marco de Canaveses, como a Cecília estava a dizer, são muito difíceis, muito por conta da liderança socialista, no Marco de Canaveses. Qual é a visão para o futuro do Marco e como é que pretende trabalhar em conjunto com a Câmara, no caso, e a comunidade local para alcançar o objetivo principal, que deve ser a conquista da Câmara Municipal de Marco de Canaveses? Eu acho que, aliás, tive a oportunidade de na minha intervenção na Maia, na semana passada, até o dizer. Eu acho mesmo que quando os partidos políticos perdem eleições, é mesmo porque não somos capazes de passar essa confiança aos eleitores. E, portanto, eu acho que aqui no Marco, e acredito que à semelhança de outros concelhos equivalentes ao Marco, se passará da mesma forma, é muito importante a proximidade com a comunidade local. Eu acho que é cada vez mais importante atrairmos mais quadros que participem nas associações, que participem que sejam efetivamente interessados pela vida local da sua comunidade. E eu acho que é com essa proximidade e com o aumento dessa proximidade, através de atividades, de fazer com que as pessoas se sintam parte de um projeto que se volta a conquistar a Câmara Municipal. Enquanto não conseguirmos passar esse sentimento de pertença a uma alternativa que é viável, que faz sentido e na qual as pessoas se revejam, eu acho que é através disso que o PSD vai voltar a ganhar a Câmara Municipal, à semelhança daquilo que aconteceu em anos anteriores com o Dr. Manuel Moreira. Vimos há umas semanas, ou há uns dias, a entrada da Finlândia na NATO. Como é que vê tudo isto? Como é lógico, como jovem social-democrata que acredita efetivamente naquilo que é a força da União Europeia e do facto de nós pertencermos a algo que é maior do que cada um de nós, eu vejo com muito bons olhos aquilo que é a entrada da Finlândia na NATO. Acho que, ao contrário de uma tentativa populista da esquerda de tentar deturpar aquilo que é o sentido da NATO como uma aliança de paz, de união e de desenvolvimento da esperança a nível mundial. Obviamente que qualquer reforço da NATO será benéfico e, portanto, sou favorável, como é lógico. Ora,
Um dos assuntos que marcou a semana transata foi o facto de ter sido feito, e agora também mexendo um pouco no tema das mulheres, ter sido feito a Maria Botelho Muniz e a Cristina Ferreira, não sei se acompanhou, umas críticas ao seu aspecto físico. O que é que acha sobre este tema? Acha que quem é que está mal neste assunto? É um assunto que tem acontecido muitas vezes em Portugal. O que é que pode mudar? Imagina, eu acho que eu neste aspecto, este assunto é sempre um assunto frágil para se abordar, mas eu tenho uma opinião muito clara e muito objetiva. Eu acho que tem existido claramente, não só a nível nacional, mas a nível mundial, uma cultura de cancelamento. E que se tem também falado muito nos últimos tempos a propósito deste tema, que é acharmos que efetivamente agora, a propósito de músicas da Disney que estão a ser alteradas porque podem ter um duplo sentido pejorativo ou quase difamatório para determinadas classes. Apesar de que eu acho que em relação a este assunto da Maria Botelho Muniz, não é disso que se trata. E depois também há aqui uma questão muito importante, que é a questão da liberdade de expressão, porque obviamente que nós vivemos em tempos agora em que se considera que nós somos livres de dizer e de fazer aquilo que bem entendemos. Vi vários comentários a propósito dessa notícia, em que de facto o jornalista é livre de dizer e de escrever aquilo que bem entende. Mas eu não sou de acordo. Aliás, eu estou sempre a afirmar, eu sou uma pessoa moderada e tenho muito orgulho em ser uma pessoa moderada. Eu acho que a nossa liberdade de expressão e toda a nossa liberdade não é uma liberdade condicionada, mas é uma liberdade partilhada. Ou seja, nós quando queremos viver a nossa liberdade, temos que ter consciência que a nossa liberdade tem deveres e tem responsabilidades. Acho que, de facto, a propósito do assunto em concreto, em que acabou por ser a Maria Botelho Muniz mais abordada em toda esta polémica, acho que a Maria Botelho Muniz não é melhor ou não é pior profissional por ser mais gorda ou mais magra, mais alta ou mais baixa, até porque temos muitos exemplos de grandes apresentadoras a nível mundial com excesso de peso, e eu apenas me preocupo do excesso de peso por uma questão de saúde, não é por uma questão de ser bonito ou feio. E acho que é neste sentido, acho que o jornalista e qualquer um de nós, até porque nós vivemos num tempo muito, muito frágil nesse aspecto. Eu estou sempre a comentar isso com os meus amigos. Para nós não perdermos a nossa liberdade de expressão, nós temos que respeitar muito a nossa própria liberdade. E eu ainda sou da opinião, até porque sou uma miúda do Marco de Canaveses, um concelho do interior, em que quando não temos nada de simpático para dizer, então é preferível não dizer nada. E tendo sempre consciência que a nossa liberdade, apesar de ser livre, também tem responsabilidades. E nós não podemos usá-la não podemos usá-la de forma desprovida de compromisso, também, e de carinho e de amor e de respeito pelo próximo. Acho que o respeito pelo próximo também é muito importante. Não sei se a Ana Sofia foi às compras desta terça-feira, mas acho que é inevitável não falarmos sobre o programa do governo Ida Zero. Se foi às compras, o que é que mudou? Acha que mudou alguma coisa? Acha que vai trazer algum contributo para os portugueses? O que é que acha? Em relação ao IVA, eu ainda não sou, ainda não tenho a minha própria casa, até porque, e se for pela média nacional, eu só terei a minha própria casa daqui a alguns anos. Portanto não faço compras assim com tanta frequência quanto gostaria. Obviamente que qualquer medida que seja para ajudar os portugueses
são, obviamente, medidas muito bem-vindas para que consigamos aligeirar a carteira de cada uma das famílias portuguesas. Aquilo que eu não concordo e nunca irei concordar é que sejam medidas populistas que servem para grandes títulos de jornais, mas que pouco servem para a real necessidade dos portugueses. Como apoios extraordinários, como aquele que aconteceu em outubro, por exemplo, que são apoios esporádicos e que apenas alimentam falsas necessidades, como se a vida dos portugueses fosse reduzida a um mês do ano. E, portanto, concordo sempre com medidas que possam aligeirar, mas não com medidas populistas que pouca ou nada ou nenhuma diferença vai trazer à vida dos portugueses. Bem, agora para terminar, eu costumo fazer sempre esta pergunta. Vou-lhe dar tudo para si. A Ana Sofia vai fazer a pergunta e faz a resposta. Pode ser? Ou seja, a Ana Sofia é o Henrique, mas também é a Ana Sofia. Ok. Então, qual é a última pergunta que faria a si próprio? Ok, isto é interessante, não estava preparada. Olha, talvez uma pergunta simples. Como vejo o que é que quero deixar de legado à JSD e ao país? Então, o que é que quer deixar de legado à JSD e ao país? Olha, o que eu quero deixar de legado à JSD e ao país, daqui a 10 anos quero olhar para trás e sentir que os jovens conquistaram melhores empregos, melhores salários e uma melhor qualidade de vida de uma maneira geral, porque muito por conta das medidas que eu discuti com as equipas com que trabalhei sempre, com as medidas que levamos à Assembleia da República através do Alexandre, com as medidas que a JST Marco tem levado ao Conselho Municipal da Juventude ou à Assembleia Municipal. Quero sentir essencialmente que inspirei todos com quem me cruzei a fazer política mais com o coração, a sentir que estão a fazer política para seres humanos tal como eles são, a fazer política por amor ao próximo e nunca por interesses pessoais, por vaidades ou por cargos que querem almejar. Fazer política por serviço, sempre. É isto que eu quero almejar, que seja o meu legado na JST. Muito bem, resta-me agora agradecer e muito boa sorte para deixar esse legado na JST. Muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Muito obrigada eu, Henrique. Obrigado.